A aventura da formação do Sistema Solar. Uma viagem pelo tempo e espaço. Imagine-se flutuando no espaço, muito tempo atrás, cercado por uma nuvem gigantesca de gás e poeira. Essa nuvem, chamada de nebulosa, é o berço de todo o Sistema Solar. Mas o que é uma nebulosa? Pense nela como uma fábrica cósmica, onde estrelas e planetas são moldados pela força da gravidade, a mesma que nos mantém firmes no chão. Quando a matéria da nebulosa começa a girar e se juntar, forma-se um protossol, um bebê estrela que ainda não aprendeu a brilhar como o nosso Sol. Agora, vamos ao processo de acreção, uma espécie de bola de neve cósmica onde pequenas partículas se colidem e se juntam para formar corpos cada vez maiores, como se fossem os Lego do universo. Esses blocos vão construindo os planetas rochosos e gasosos. Os rochosos são como os pequenos heróis valentes que se formam perto do calor do protossol, enquanto os gasosos são os gigantes frios que se formam mais longe. Falando nisso, os planetas gasosos, como Júpiter e Saturno, são os reis do baile, por conseguirem atrair e reter gases leves, como o hidrogênio e hélio. Imagine-os como os grandes colecionadores de balões de gás hélio numa festa. Por outro lado, os planetas rochosos, como a nossa Terra, preferem ficar com os pés no chão, recolhendo materiais mais sólidos. E o que aconteceu com o material que sobrou da festa de formação do Sistema Solar, aquele que não virou estrela nem planeta? Ele se espalhou pelo bairro cósmico como pequenos detritos, formando os asteroides e cometas, os restos da festa que ainda orbitam o Sol. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam na teoria geocêntrica, que dizia que a Terra era a dona da festa, com tudo girando ao seu redor. Essa ideia era apoiada por caras muito inteligentes, como Aristóteles e Ptolomeu. Eles não tinham telescópios, então observavam o céu e faziam o melhor que podiam com o que viam. Mas aí veio um revolucionário chamado Copérnico, com sua teoria heliocêntrica, jogando o Sol para o centro da festa e dizendo que a Terra e os outros planetas é que dançavam ao redor dele. Foi como descobrir que, na verdade, não somos os protagonistas da festa, mas parte de algo muito maior. Quando olhamos as gravuras antigas do Sistema Solar, podemos ver como as ideias mudarão. As ilustrações não são precisas se mesclar, mas nos mostram como a humanidade foi montando o quebra-cabeça do universo peça por peça. E é isso que faz a ciência ser tão especial. Ela dança conforme a música, aprendendo e evoluindo com cada nova descoberta. Vamos resolver algumas questões para amarrar o conteúdo na sua mente, meu jovem gafanhoto. Questão 1. O que é uma nebulosa e qual é o seu papel na formação do Sistema Solar? Uma nebulosa é como uma nuvem cósmica flutuando no espaço, repleta de gás, poeira e os blocos construtivos de planetas e estrelas. Imagine que você tem um algodão doce gigante composto de hidrogênio, hélio e outros elementos. Este algodão doce espacial é importante porque é aqui que tudo começa. Sob a influência da gravidade, a matéria na nebulosa começa a se condensar e a colapsar, formando novas estrelas, como se fosse a massa de uma pizza se juntando no centro antes de ir ao forno. O nosso Sol começou assim, e em volta dele, o material restante também se aglutinou para formar os planetas, asteroides e cometas, os ingredientes da nossa pizza solar. Questão 2. Explique como a gravidade atua na formação de um protossol a partir de uma nebulosa. A gravidade é como o chefe de uma grande cozinha no universo. Ela pega os ingredientes dispersos na nebulosa e os junta. À medida que mais material se acumula, mais forte a gravidade fica, puxando ainda mais matéria para o centro. Nesse processo, o centro começa a esquentar, um pouco como a massa no centro da pizza que começa a cozinhar
com o calor do forno. Esse ponto quente e denso no coração da nebulosa é o protossol, o estágio juvenil do nosso Sol. Ele ainda não começou a assar através das reações nucleares, mas está no caminho para se tornar uma estrela de verdade. Questão 3. Descreva o processo de acreção e como ele contribui para o desenvolvimento do sistema solar. Imagine um aspirador de pó cósmico. O processo de acreção funciona mais ou menos assim, mas em vez de pó, estamos falando de pedaços de rochas e gelo no espaço. Quando esses pedacinhos colidem e grudam uns nos outros, eles formam pedras maiores e, eventualmente, planetas inteiros. É assim que a matéria da nebulosa começa a formar tudo o que vemos no sistema solar. As pedras que não conseguem se juntar a essa festa formadora de planetas acabam ficando como asteroides e cometas, ou seja, os farelos que caem da mesa enquanto a pizza solar está sendo feita. Questão 4. O que é um protossol e como ele se diferencia de uma estrela como o nosso Sol atual? Um protossol é como um bolo no forno que ainda não está pronto. É uma bola de gás e poeira que se juntou graças à gravidade e começou a esquentar, mas ainda não iniciou o processo de fusão nuclear, tá? Que é quando começa a brilhar como uma estrela de verdade, da mesma forma que nosso Sol faz hoje. O protossol é a fase intermediária na receita de fazer uma estrela. Depois dos ingredientes se juntarem, mas antes do bolo estar pronto para sair do forno. Questão 5. Explique como o Sol foi formado a partir da nebulosa solar. O Sol, essa estrela que é o centro do nosso sistema solar, começou sua vida como uma porção da nebulosa solar que, sob a influência da gravidade, começou a colapsar. Como uma dança cósmica, a matéria girou cada vez mais rápido e foi aquecendo. No centro desse redemoinho, o material se compactou tanto que as temperaturas e pressões ficaram extremamente altas, iniciando as reações nucleares e dando à luz uma nova estrela, o nosso Sol. É como fazer uma fogueira gigante, só que em vez de lenha, o Sol queima hidrogênio para criar calor e luz. Questão 6. Como os planetas rochosos começaram a se formar dentro do sistema solar? Os planetas rochosos, como a Terra e Marte, começaram como pequenos grãos de poeira e rocha na nebulosa solar. Pense em fazer uma bola de neve. Você começa com um punhado de neve e vai adicionando mais e mais até formar uma bola grande. No espaço, os grãos de poeira colidem e se juntam devido à gravidade, formando rochas maiores e, eventualmente, planetas inteiros. Eles se formam perto do Sol, onde é quente o suficiente para que o metal e as rochas se mantenham sólidos. Questão 7. Qual é a diferença entre os planetas rochosos e os planetas gasosos em termos de formação? Os planetas rochosos e os gasosos diferem principalmente no cardápio de materiais disponíveis e na distância do fogão solar. Os rochosos formam-se perto do Sol, onde apenas substâncias com ponto de fusão mais alto, como rochas e metais, podem aglomerar-se. Já os gasosos, distantes do calor intenso, aproveitam um buffet mais frio, agregando gases como hidrogênio e hélio, que permaneceriam vaporizados se estivessem mais próximos do Sol. Então é como se os planetas rochosos fossem bolos que endurecem rapidamente, enquanto os gasosos são como sorvetes que mantêm sua forma fria e difusa. Questão 8. Por que os planetas gasosos têm uma composição diferente dos planetas rochosos? Imagina os planetas gasosos como grandes esponjas flutuantes no espaço, capazes de absorver gases leves que os rochosos não podem. Eles se formam mais afastados do Sol, em uma região mais fresca do sistema solar, onde gases como hidrogênio e hélio estão disponíveis e podem ser capturados pela gravidade desses planetas. Enquanto isso,
os planetas rochosos que se formam mais perto do Sol ficam com os restos que conseguem resistir ao calor, principalmente rochas e metais. Questão 9. De acordo com a hipótese da nebulosa, o que aconteceu com o restante da matéria que não foi incorporada ao Sol ou aos planetas? Depois que o Sol e os planetas pegaram a maior parte da matéria da nebulosa, o que sobrou acabou como pequenos objetos do sistema solar, como os asteroides, cometas e a poeira espacial. São os fragmentos que não foram convidados para a festa de formação planetária. Eles continuam a orbitar o Sol como as sobras de uma refeição que ainda giram em volta da mesa muito tempo depois do jantar ter acabado. Questão 10. O que o termo não proporcionais significa no contexto da representação dos planetas e do Sol na imagem do livro? Quando falamos que as representações dos planetas e do Sol são não proporcionais, estamos dizendo que eles foram alterados na imagem para que possamos vê-los melhor, mesmo que não estejam na escala exata. É como usar uma lente de aumento para observar uma formiga. Você a vê maior do que realmente é para poder examinar os detalhes. Da mesma forma, o livro aumenta o tamanho dos planetas e do Sol para que possamos estudá-los mais facilmente, mesmo que na realidade existam diferenças gigantescas entre seus tamanhos e as distâncias entre eles. Esse ajuste nos ajuda a compreender cada membro do sistema solar sem precisar de um pôster do tamanho de um campo de futebol para mostrar tudo em escala real. É uma maneira prática de estudar e apreciar a complexidade do nosso sistema planetário sem perder de vista a grandiosidade do universo. Segunda parte da revisão. Questão 1. Quais são os principais componentes químicos das nebulosas e como eles estão relacionados aos elementos encontrados no Sol? Nebulosas, essas nuvens cósmicas deslumbrantes, são compostas principalmente de hidrogênio e hélio, com uma pitada de elementos mais pesados como oxigênio, carbono e nitrogênio. O interessante é que esses são os mesmos elementos que compõem o Sol. Isso não é coincidência. O Sol se formou a partir do colapso de parte de uma nebulosa. Assim, a composição química de uma nebulosa é como uma receita que se preserva na estrela que dela nasce, e essa continuidade química liga diretamente a nebulosa ao nosso astro-rei. Questão 2. De que maneira a hipótese da nebulosa explica a composição química dos planetas? A hipótese da nebulosa nos conta que os planetas se formaram do mesmo material que originou o Sol, a nebulosa primordial. À medida que essa nuvem de gás e poeira começava a girar e se condensar, não apenas formou o Sol no centro, mas também pequenos aglomerados de material ao redor que eventualmente se tornaram os planetas. Portanto, os elementos que encontramos nos planetas são reflexos da composição química dessa nebulosa original. É como se todos os membros de uma família herdassem traços de um ancestral comum. Neste caso, elementos como hidrogênio, hélio e os metais pesados que encontramos espalhados pelo sistema solar. Questão 3. Qual é a principal diferença entre as características dos planetas rochosos e dos planetas gasosos? A diferença fundamental entre planetas rochosos e gasosos está no material que conseguem acumular e na distância do Sol onde se formam. Os planetas rochosos, como a Terra e Marte, se formam mais próximos do Sol, onde é quente demais para gases como hidrogênio e hélio se manterem. Por isso, eles são compostos principalmente de metais e rochas. Já os planetas gasosos, como Júpiter e Saturno, se formam mais longe do Sol, em regiões mais frias do sistema solar, onde esses gases leves podem condensar. Esses planetas têm núcleos sólidos pequenos, cercados por espessas camadas de gases. Questão 4.
Por que a teoria geocêntrica foi aceita por tanto tempo no meio científico? A teoria geocêntrica, que coloca a Terra no centro do universo, foi aceita por tanto tempo, principalmente devido a tradições filosóficas e religiosas que dominavam o pensamento na Antiguidade e na Idade Média. Influenciada por figuras como Aristóteles e reforçada por Ptolomeu, essa visão era intuitiva, pois para os observadores terrestres parece mesmo que o Sol, a Lua e as estrelas giram ao redor da Terra. Além disso, a ideia de que a Terra não era o centro do universo era desafiadora para muitos aspectos teológicos e filosóficos da época. Questão 5. Quais contribuições Aristóteles e Ptolomeu deram para a teoria geocêntrica? Aristóteles, um filósofo grego, proporcionou uma das bases filosóficas para o geocentrismo ao argumentar que a Terra estava imóvel e que os corpos celestes perfeitos e imutáveis moviam-se em esferas cristalinas ao seu redor. Ptolomeu, por sua vez, avançou essa ideia com o seu modelo matemático detalhado, apresentado em sua obra Almagesto. Ele desenvolveu um sistema complexo de círculos e epiciclos para explicar o movimento aparentemente irregular dos planetas de uma maneira que ainda colocava a Terra no centro de tudo. Esses modelos foram amplamente aceitos por serem capazes de prever os movimentos celestes com razoável precisão para os padrões da época. Questão 6. Explique a transição do pensamento científico da teoria geocêntrica para a heliocêntrica. A transição do geocentrismo para o heliocentrismo foi um grande salto no pensamento científico, marcado por observações mais precisas e uma abordagem mais crítica da ciência. O heliocentrismo, proposto primeiramente de forma mais conhecida por Nicolau Copérnico, posicionava o Sol no centro do sistema solar, com a Terra e os outros planetas orbitando ao redor dele. Essa mudança foi impulsionada pela simplicidade e elegância do modelo heliocêntrico, que eliminava a necessidade de complicados epiciclos usados no geocentrismo para explicar as órbitas planetárias. A adoção deste novo modelo foi gradual, ganhando impulso com as observações de Galileu, que com sua luneta observou fenômenos como as fases de Vênus e as luas de Júpiter, fornecendo evidências concretas que desafiavam o antigo sistema geocêntrico. Questão 7. Quem foi Aristarco e qual foi sua proposta em relação à organização do sistema solar? Aristarco de Samos foi um astrônomo grego antigo, que é frequentemente considerado um dos primeiros a sugerir um modelo heliocêntrico do universo, muito antes de Copérnico. Ele propôs que o Sol estava no centro do universo e que a Terra, junto com os outros planetas, orbitava ao redor dele. Aristarco também sugeriu que as estrelas eram objetos muito distantes, que permaneciam imóveis em relação aos movimentos dos planetas, uma ideia que antecipou a compreensão moderna do universo. Infelizmente, suas ideias não foram amplamente aceitas em sua época, sendo superadas pelo modelo geocêntrico que predominou até a época de Copérnico. Questão 8. Como a teoria heliocêntrica de Copérnico desafiou a visão geocêntrica do universo, a teoria heliocêntrica de Copérnico foi revolucionária porque deslocou o Sol para o centro do sistema solar, removendo a Terra dessa posição privilegiada. Este modelo simplificou enormemente o entendimento dos movimentos celestes, explicando de forma mais natural as retrogradações dos planetas, sem a necessidade de recorrer aos complicados epiciclos do sistema de Ptolomeu. Copérnico publicou suas ideias em De Revolutionibus Orbium Coelestium, que desafiou diretamente a visão geocêntrica, baseando-se em observações e em uma abordagem mais matemática e sistemática para descrever o universo. Questão 9.
Quais foram as implicações da adoção da teoria heliocêntrica para o entendimento do sistema solar e da astronomia em geral? A adoção da teoria heliocêntrica foi um ponto de virada para a astronomia e a ciência como um todo, marcando o início da moderna astronomia científica. Ela não apenas proporcionou um modelo mais preciso e simplificado do sistema solar, mas também desencadeou uma mudança fundamental na maneira como vemos nosso lugar no universo. Ao mover a Terra para uma órbita em torno do Sol, essa teoria enfatizou que nosso planeta não era o centro do universo, o que teve implicações filosóficas profundas e incentivou um novo questionamento sobre nossa compreensão do cosmos. Isso também abriu caminho para futuras descobertas, como a lei da gravitação universal de Newton, que foi formulada com base na compreensão de que leis físicas uniformes governam os movimentos tanto celestes quanto terrestres. Questão 10. Com base nas gravuras apresentadas, discuta como as representações históricas do sistema solar refletem o entendimento científico da época. As gravuras históricas do sistema solar são fascinantes registros de como o entendimento científico evoluiu ao longo dos tempos. No início, essas representações eram centradas na Terra, com o Sol e os planetas orbitando ao redor dela, refletindo a crença geocêntrica que dominava. Com a aceitação gradual do heliocentrismo, as representações começaram a colocar o Sol no centro, com os planetas, incluindo a Terra, em órbita ao redor dele. Essas mudanças nas ilustrações não apenas refletem os avanços teóricos, mas também como a tecnologia, como o telescópio, permitiu observações mais precisas e, por sua vez, melhores representações. Essas gravuras servem como um testemunho visual das mudanças paradigmáticas na astronomia, mostrando como novas descobertas podem alterar profundamente nossa visão do mundo. Espero que essas explicações detalhadas tenham ajudado a esclarecer esses conceitos importantes e a mostrar como cada questão se conecta com a rica história da descoberta científica. Uma curiosidade fascinante sobre a formação do sistema solar que nem todos podem conhecer é a teoria do grande impacto. Segundo essa teoria, a Lua não se formou junto com a Terra de maneira gradual, mas sim como resultado de uma colisão cataclísmica. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, um objeto do tamanho de Marte, frequentemente chamado de Teia, colidiu com a Terra primitiva. Essa colisão foi tão violenta que uma enorme quantidade de detritos foi lançada ao espaço, que eventualmente se aglomerou e formou a Lua. Esse evento não apenas criou nosso satélite natural, como também teve implicações profundas para a evolução da Terra, influenciando sua composição química, sua rotação e até mesmo a estabilidade do seu clima. Acredita-se que sem a Lua, a inclinação axial da Terra poderia variar muito mais, levando a extremos climáticos muito mais severos. Esta teoria ajuda a explicar muitas das características únicas da Terra e da Lua, e ilustra quão dinâmicos e às vezes violentos foram os processos que moldaram o nosso sistema solar. Um abraço do Prof. Day Top News e Education.